Na grande tapeçaria da história humana, poucos eventos carregam tanto peso quanto a morte sacrificial de Jesus Cristo. Este momento no tempo não é apenas a história de um homem que morreu. É uma história de amor divino e sacrifício supremo. A narrativa começa com a compreensão da origem divina de Jesus e seu propósito. Antes da fundação do mundo, o plano de salvação já estava em movimento. Ao embarcarmos nesta exploração, vamos mergulhar nas Escrituras, particularmente no Evangelho de João e nas cartas de Paulo aos Coríntios. Esta jornada não é meramente acadêmica, é profundamente espiritual e transformadora. A jornada de Jesus Cristo começa muito antes de seu nascimento em Belém. De acordo com o Evangelho de João, Jesus estava com Deus desde o princípio. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. João, capítulo 1, versículos 1 a 3. Esta passagem estabelece Jesus não apenas como uma figura histórica, mas como parte integral da Trindade divina. A origem divina de Jesus é fundamental para entender o significado de seu sacrifício. Sua encarnação, Deus se tornando carne, é uma pedra angular da fé cristã. Para compreender por que Jesus teve que sofrer e morrer, precisamos primeiro entender a condição humana. A história da queda da humanidade começa com Adão e Eva no Jardim do Éden. Tentados pela serpente, eles desobedeceram a Deus, resultando na entrada do pecado no mundo. O pecado criou uma separação entre Deus e a humanidade, um abismo que não poderia ser transposto pelo esforço humano. O relacionamento que antes era perfeito e íntimo tornou-se marcado pelo pecado e pela alienação. No centro da compreensão cristã do sacrifício de Jesus está o conceito dele como o Cordeiro de Deus. No Antigo Testamento, o cordeiro era um animal sacrificial comum, simbolizando inocência e pureza. João Batista reconheceu o papel de Jesus quando proclamou: "Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo." João, capítulo 1, versículo 29. Ao contrário dos cordeiros sacrificados no templo, que forneciam expiação temporária, o sacrifício de Jesus foi completo e eterno. Foi o cumprimento da promessa de Deus de redimir seu povo. O sofrimento físico de Jesus é um aspecto crucial de seu sacrifício. Da agonia no jardim do Getsêmani à brutal flagelação e à dor excruciante da cruz, Jesus suportou imenso tormento físico. Esse sofrimento não foi incidental, mas uma parte vital do processo redentor. A prática romana da flagelação era particularmente brutal, projetada para infligir o máximo de dor e enfraquecer a vítima antes da crucificação. Jesus suportou esse sofrimento com notável compostura, cumprindo a profecia de Isaías, capítulo 53, versículo 5. Por suas pisaduras, somos sarados. Enquanto o sofrimento físico de Jesus é intenso e palpável, seu sofrimento espiritual é igualmente significativo. Na cruz, Jesus experimentou um profundo sentimento de abandono e separação de Deus. Esta agonia espiritual é capturada em seu grito: meu Deus, por que me abandonaste?" Mateus capítulo 27, versículo 46. O sofrimento espiritual de Jesus envolveu mais do que apenas a dor física. Foi o fardo do pecado e a resultante separação de Deus. Na cruz, ele experimentou a consequência final do pecado, a separação de Deus. Isso foi uma parte necessária da expiação, pois significava que Jesus se identificou totalmente com a condição humana e suportou a pena completa do pecado. A história de Jesus não termina com seu sofrimento e morte. A ressurreição é o clímax triunfante da narrativa, significando vitória sobre o pecado e a morte. De acordo com 1 Coríntios, capítulo 15, versículos 3 e 4,
Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. A ressurreição é a pedra angular da fé cristã, validando o sacrifício de Jesus e provando sua natureza divina. Através de sua ressurreição, Jesus abriu o caminho para a vida eterna para todos que creem nele. Este evento não é apenas uma ocorrência histórica, mas uma profunda realidade espiritual que tem implicações para cada crente. Isso nos garante que a morte não é o fim e que há esperança além da sepultura. No cerne do sacrifício de Jesus está o profundo e ilimitado amor de Deus. A motivação para enviar Jesus para sofrer e morrer estava enraizada no amor de Deus pela humanidade. Este amor é lindamente expresso em João, capítulo 3, versículo 16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus não é passivo, mas ativo, demonstrado através do sacrifício supremo de seu Filho. Ao enviar Jesus para morrer por nossos pecados, Deus estava expressando seu profundo desejo de restaurar o relacionamento rompido com a humanidade. Este ato de amor não foi baseado em nosso mérito, mas na graça e misericórdia de Deus. Foi um presente dado gratuitamente, não porque merecíamos, mas porque Deus nos amou muito. A história do sacrifício de Jesus não é apenas um evento histórico, mas uma mensagem profundamente pessoal e transformadora. Convida cada um de nós a refletir sobre nossas próprias vidas e nosso relacionamento com Deus. A mensagem do Evangelho é de esperança, redenção e nova vida. Refletindo sobre o sacrifício de Jesus, somos confrontados com a realidade do nosso próprio pecado e com o profundo amor de Deus. O convite do Evangelho é para aceitar Jesus como nosso Salvador e Senhor, confiar em seu sacrifício para o perdão dos nossos pecados e segui-lo em um novo caminho de vida. Esta decisão não é apenas um evento único, mas uma jornada vital de fé e transformação. Aceitar Jesus como nosso Salvador é uma experiência transformadora. Muda nossa identidade, nosso propósito e nosso destino. Quando abraçamos o sacrifício de Jesus e confiamos em sua expiação por nossos pecados, nascemos de novo para uma nova vida. O Espírito Santo trabalha em nós para renovar nossos pensamentos e atitudes, conduzindo-nos a uma compreensão mais profunda da vontade de Deus e a uma maior capacidade de amar e servir aos outros. Esta transformação não se trata apenas de aprimoramento pessoal, mas de sermos conformados à imagem de Cristo. É uma jornada de fé e transformação. Ao chegarmos ao final desta exploração sobre por que Deus enviou Jesus para sofrer e morrer, ficamos com um profundo sentimento de admiração e gratidão. O sacrifício de Jesus é a expressão máxima do amor de Deus e o fundamento da fé cristã. Refletir sobre as razões do sofrimento e morte de Jesus nos ajuda a apreciar a profundidade do amor de Deus e a seriedade do pecado. Esta reflexão nos leva a uma decisão pessoal: aceitar Jesus como nosso Salvador e confiar em seu sacrifício para o perdão dos nossos pecados. O convite do Evangelho está aberto a todos. Aceitar este convite significa experimentar o poder transformador do amor de Deus e viver na esperança e alegria de sua salvação. Ao refletir sobre o sacrifício de Jesus, convido você a considerar a mensagem do Evangelho e a responder com fé e aceitação. Abrace o amor de Deus e a nova vida que Ele oferece por meio de Jesus Cristo.